O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós temos dentro de nós boas inspirações. Deus coloca em nós desejos de coisas boas, de coisas eternas. O ser humano busca sempre algo que lhe preencha o coração, que dê sentido à sua vida. Todos nós buscamos a felicidade, e a felicidade está em fazer o bem, agir corretamente, fazer a vontade do Senhor. Devemos ter sempre essa convicção: na vontade do Senhor está a nossa felicidade, a nossa realização, porque nós somos filhos de Deus. E nós não encontramos a felicidade distante dele, somente estando com ele. No entanto, nós também temos dentro de nós sugestões, inspirações que não são de Deus, não vêm da parte de Deus. E a nossa natureza humana, ela tende a satisfazer os seus próprios instintos, seus desejos, aquilo que São Paulo chama desejos da carne. Desejo da carne significa tudo aquilo que são desejos pecaminosos, todos os tipos de desejos e paixões, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que pertence à nossa natureza humana, tendente ao pecado. Nós ouvimos na primeira leitura como o povo de Israel, esses dias estamos lendo a leitura do livro dos Reis, que fala do profeta Elias. O profeta Elias foi profeta no tempo de Acabe. Acabe era rei de Israel, mas se casou com uma mulher que não era fiel à religião dos pais, à fé que Israel tinha recebido. E assim ela introduziu no povo de Israel o pecado gravíssimo diante de Deus, que era o pecado da idolatria. Nós ouvimos esses dias como Eliseu chamou o povo e lançou um desafio:
para se decidirem se queriam seguir o Deus verdadeiro ou se queriam seguir o Deus Baal, o Deus dos pagãos. E diante das pessoas, ele então chamou os sacerdotes de Baal, 450, e lançou aquele desafio. Qual era o Deus que acolheria, atenderia o pedido dos seus fiéis? E os profetas de Baal gritaram, se cortaram, fizeram toda um drama e rezaram o dia inteiro, mas o Deus deles, que não existia, não veio atendê-los. E Eliseu, com uma palavra, uma invocação de fé, invoca a Deus que atende o seu pedido e devora, manda do céu fogo para devorar todo o sacrifício que estava ali sobre o altar. E os profetas de Baal foram exterminados. E isso suscitou ainda mais a raiva de Jezabel, que começou a perseguir, como já estava perseguindo Eliseu. Perseguiu ainda mais Elias. E diante disso, Elias foge. A Escritura fala justamente desse momento em que Elias foge, vai se esconder, vai para o deserto e está em uma gruta. Eis então que o Senhor fala para Elias, convida Elias a sair daquela gruta onde ele está escondido, está com medo, porque Deus vai passar, vai falar com Elias. Então diz a leitura que nós ouvimos, que Elias sai e fica vendo a passagem de Deus, fica esperando a passagem de Deus. E diz que antes, porém, veio um vento impetuoso, um vento forte que quebrava os rochedos, mas Deus não estava presente no vento. Depois houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto e saiu à porta da gruta. E é justamente na brisa leve, no murmúrio do vento, que Deus se faz presente e fala para Elias. Elias, sai, vem para fora, o que é que tu fazes aqui? Deus não está presente no barulho, Deus não está presente na agitação, Deus está presente no silêncio. Deus nos fala no silêncio. Nós vivemos num mundo onde existe muito barulho, muita agitação. Às vezes a gente vai em certos lugares, nas periferias, mas também no centro da cidade, a gente não consegue ter paz, não consegue ter sossego. Em todas as casas existem aparelhos ligados, é um barulho terrível. Às vezes as pessoas não conseguem nem dormir, nem de dia nem de noite, não tem sossego devido a este barulho terrível. Existem até leis, né, para ver se consegue amenizar essa situação, mas as pessoas não respeitam. Como nós podemos ter momentos de paz? Como nós podemos ter momentos para orarmos, para nos colocarmos diante de Deus? Nós não temos quase espaço para o silêncio. E diante dessa situação, como nós podemos encontrar a Deus? Nós precisamos ter esse momento de silêncio interior, esses momentos para escutarmos Deus que nos fala. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós temos momentos de angústia, de sofrimento, de preocupação, de incerteza. Onde nós vamos buscar uma resposta? É Deus que pode nos dar
uma resposta para essas situações. Precisamos encontrar espaço para escutarmos a Deus. Isso porque é importante quem tem possibilidade de ir até uma igreja e lá ficar contemplando, conversando com o Senhor. São os espaços que temos ainda, são as igrejas. Quando não existe algum bar próximo, ou quando não existe uma outra chamada igreja, algumas que se chamam igrejas, mas que fazem tanto barulho que incomodam, como as festas que existem. Deus não está no barulho. Precisamos então tomar consciência disso. Precisamos de silêncio interior e exterior para que Deus nos fale. Então Deus fala para Elias nesse momento através da brisa, do silêncio, fala para Elias e dá uma missão para Elias. Elias que está fugindo, Elias fala para Deus que ele está naquele lugar porque está sendo perseguido. E o Senhor dá então esta missão para Elias: vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando ali, ungirás Azael como rei da Síria, unge também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. Portanto, aquele rei que é fraco, que é infiel, que não está sendo capaz de conduzir o povo de Deus conforme a vontade de Deus, vai ser substituído. Ele deve ungir um novo rei para Israel. E também um novo profeta no seu lugar. Eliseu deve ser ungido como profeta no lugar de Elias. Elias, portanto, chegou ao final da sua missão, cumpriu a sua missão, fez o seu papel de profeta, denunciou o mal, denunciou o pecado, fez a vontade do Senhor. Agora ele deve deixar o lugar para outro. A nossa vida é assim. Nós devemos ter sempre presente que nós não somos eternos e insubstituíveis. Devemos sempre fazer a vontade do Senhor. O Senhor nos pede para realizarmos alguma coisa em favor do seu reino, e nós devemos responder ao Senhor com entusiasmo, com alegria, com fé. Mas quando o Senhor nos diz: precisa que o outro te substitua, já fizeste a tua parte, nós devemos deixar com alegria, com alegria. Não podemos de maneira alguma pensar que nós somos insubstituíveis. Já tenho falado isso várias vezes e repito, porque é uma situação que acontece muitas vezes nas comunidades, nos grupos, nos movimentos. Pessoas que se tornam donos, se acham insubstituíveis e às vezes não aceitam aquilo que a igreja propõe, que a igreja orienta, porque acham que só elas sabem fazer as coisas. Temos que ter a humildade. Nós estamos a serviço do Senhor, não estamos para fazer a nossa vontade, e devemos ocupar aquele cargo, aquela missão, até quando o Senhor quiser. E o Senhor nos fala também através da igreja, através dos membros da comunidade. Portanto, Elias nos ensina esta fidelidade, esta disponibilidade e a busca de fazer a vontade do Senhor. Jesus nos ensina algo muito prático hoje, nos dizendo que se o teu olho é para ti ocasião de pecado, arranca-o. Se a tua mão é causa de pecado, corta, joga para longe de ti, joga fora. É melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Será que Jesus está dizendo que nós agora vamos de fato arrancar o olho, cortar nossa mão, cortar nossos pés? Se fosse assim, nós teríamos que ir cortando pouco a pouco os nossos membros.
E depois, no final, teremos até que cortar o nosso pescoço, porque nós continuaríamos pecando através do pensamento. Então Jesus não está dizendo que nós, ao pé da letra, devemos nos mutilar, porque não resolveria o problema. Jesus queria a raiz do problema. Se tu não queres pecar, de fato, elimina aquilo que pode te levar ao pecado. Corta tudo aquilo que pode suscitar em ti desejos pecaminosos. O coração deseja aquilo que os olhos veem. Se nós não queremos ter desejos maus, pecaminosos, nós devemos evitar olhar, buscar aquilo que suscita esses desejos de pecado. E hoje é muito fácil pecar através do olhar, mais do que nunca, através dos programas que existem nos meios, na televisão, os aparelhos que nós usamos. É muito fácil estar aí na palma da mão, basta querer. E de fato, muita gente se deixa seduzir por isso, acaba pecando gravemente. Não só aquilo que nós vemos, mas também aquilo que nós ouvimos. Certas músicas que se ouve, e claro, que induz ao desejo pecaminoso. Corta a tua mão se ela é causa de pecado. Isto é, evita pegar aquilo que não é teu, que não convém. Não vai roubar o dinheiro do outro, não vai pegar no dinheiro que não te pertence. Evita. Se teu pé é causa de pecado, corta-os. Não vai em lugares pecaminosos ou lugares que podem te conduzir depois ao pecado. E assim também as pessoas, existem pessoas que induzem ao pecado. Então corta o relacionamento com essa pessoa se ela te induz ao pecado. Jesus disse: orai e vigiai para não cair na tentação. A oração e a vigilância, rezar, mas ao mesmo tempo estar atento, ser prudente, reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos. Facilmente nós podemos ser seduzidos, induzidos para o pecado. Portanto, nós devemos nos fortalecermos com a oração e, ao mesmo tempo, sermos prudentes. Sermos prudentes. Deus faz a sua parte quando nós rezamos, quando nós o buscamos. Mas nós precisamos fazer aquilo que compete a nós, que é justamente a prudência. Portanto, devemos cortar o mal pela raiz, senão facilmente nós iremos cometer pecados graves, como é o pecado do adultério. Basta lembrar a história de Davi. Davi, aquele rei piedoso, aquele rei fiel, mas que olhou para onde não devia, acabou cometendo gravíssimo pecado de adultério. E depois cometendo outro pecado ainda mais grave, que foi pecado, ou outro tanto grave quanto o pecado do homicídio. Vejam quanto a gente pode chegar num pecado gravíssimo por uma imprudência. Portanto, cortar o mal pela raiz. Jesus nos convida a sermos prudentes. Aprendamos, portanto, a ouvir a palavra do Senhor, a colocá-la em prática, a confiarmos em Deus e buscarmos a fidelidade à nossa vocação, à nossa missão, como foi o profeta Elias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.